tarde, hein? Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre direitos humanos, sobre carnaval, sobre uma terapia holística. E os nossos convidados são Ricardo André de Souza, que é defensor público, e ele vem nos falar sobre tortura e agressão no momento das prisões. É impressionante, né, Ricardo, que a gente ainda tem aqui, mas é um levantamento que vocês fizeram na Defensoria, né? Maravilha, obrigado por ter vindo. Obrigado. Nós estamos com o João Roberto Kelly. Ele é músico e ele está com um show de pré-carnavalesco na Sala de Cultura Baden-Powell aqui no Rio. Evidentemente que ele vai cantar para a gente já já. Nós estamos com o Rodrigo Rezende, que é presidente da Liga dos Amigos do Zé Pereira, que é uma associação que reúne 8 blocos do Carnaval de Rua Cariocas, e a gente vai falar sobre o sucesso que é o Carnaval de Rua. Os pequenos probleminhas, né, Ricardo? Alguns. E estamos com Mônica Oliveira, que é terapeuta holística, e ela está lançando seu livro Fogo Sagrado, Alinhamento Energético. Muito interessante. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Estamos com Camila Abreu, nossa querida produtora de web. Sentiu sua falta? Que bom que sentiu. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde para você aí de casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura. Para participar é muito simples, basta você entrar na sua rede social favorita, mandar sua mensagem ou pergunta para os nossos convidados usando a hashtag Sem Censura. Eu vou localizar e repassar para eles, então participem. Muito bom. Deixa eu pedir para o João Roberto Kelly, que está com o Lúcio Mariano no violão, para ele cantar uma marchinha. E vamos lá. Que marchinha que vai ser? Olha, vamos cantar uma marchinha antiga, vamos recordar, né? Porque os bailes todos aí gostam das marchinhas antigas também, né? Então vamos lá, faz um sol maior aí para mim. Lata Bossa Nova caiu no rally-gally e só dá ela. Na passarela. Comigo. Mulata Bossa Nova caiu no rally-gally e só dá ela. Na passarela a boneca está cheia de fio-fio, esnobando as louras e as morenas do Brasil. Viu? Mulata Bossa Nova caiu no rally-gally e só dá ela. Na passarela, bom, 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 a boneca está cheia de fio-fio, esnobando as louras e as morenas do Brasil. A marchinha fala sempre dos temas atuais, não é? Faz um dó assim. Aqui. Eu quero dinheiro, meu dinheiro acabou. Eu quero dinheiro, meu dinheiro acabou. Cadê o meu dinheiro? O meu dinheiro sumiu. Foi pra Marte, foi pra Lua, foi pra longe do Brasil. Ai, eu quero dinheiro, meu dinheiro acabou. Eu quero dinheiro, meu dinheiro. Todo mundo tá dizendo isso. Dinheiro, meu dinheiro. Diz. Eu quero dinheiro, meu dinheiro acabou. Todo mundo, né? Obrigado, gente. Muito bom. Deixa o microfone aí no banco e vamos lá conversar. Vamos lá. Porque eu queria dizer que, primeiro, antes de mais nada, que você é um colega televisivo. João Roberto, você é um apresentador de programas de televisão magnífico. Você fez programa sábados, eu me lembro muito bem disso. Por favor, senta aqui. Com muito prazer. Agora, uma coisa que eu queria nosso. dizer para você, que você não tinha percebido ainda, é que nós estamos com o Ricardo, Eu já tive que é defensor público, a honra com quem de a gente vai falar. conhecer. Você podia ser o Ricardo, porque você fez direito, Fiz, sim. você tem uma família de juristas. Sim, claro, com E, muita então, honra. tá só. De vez em quando acontece isso, não é? O que levou você para a música? Vamos lá. Não, o que me levou para a música foi a minha família por parte de mãe.
Todas pianistas, todas com muito bom ouvido, muita boa intuição musical. E eu cresci ouvindo aquela coisa toda do piano e fui me aprofundando no estudo propriamente da música. Mas eu gostava muito de tocar, sempre gostei de ouvido. E comecei a criar, e aí confundi o pianista com o compositor, e deu no que deu, né? Que maravilha. A gente maravilha. está aí fazendo música, tocando, fazendo o que gosta, e principalmente entregando ao povo também coisas que o povo gosta, né? Você gostava de Chopin? Você era um bom pianista, então? Eu fiz um pouco de clássico, mas a minha tendência sempre foi um improviso, um popular, não é? E a vida me levou para esse lado, e eu fico muito feliz com isso, dou graças a Deus, porque a vida nos reserva sempre surpresas. Quando era um garotinho estudando piano, lá vendo minha mãe tocar, e imaginar que um dia eu ia compor, olha, a Cabeleira do Zezé. Que é o maior sucesso. Maravilhoso. Olha só, o João Roberto, mas você falou da sua mãe, mas parece que a grande influência mesmo foi seu irmão? Ah, sim, meu irmão. Meu irmão fantástico. Meu irmão era um cantor um potencial. Ele tinha uma voz linda. Agora, o meu irmão seguiu a carreira jurídica, né? Ele estudou, se formou. Eu me formei e continuei tocando. Ele se formou e fez uma carreira bonita. Infelizmente, nos deixou muito cedo. Muito cedo, né? Muito cedo. Mas ele foi um grande incentivador meu. E o que eu sabia de música, eu acredito que ele sabia também. Tinha uma intuição muito grande, um ouvido muito bom e gostava muito de mim. Você sabe, Vera, qualquer artista, em qualquer situação, precisa de quem incentive. Entende? Sem incentivo, o artista não vai. Viu? Vocês sabem disso, eu tenho outros artistas. O meu irmão, a minha mãe, foram meus grandes incentivadores. O meu pai também, o Celso Keller, uma figura importante, né, na cultura, na educação. Também gostava, sentava lá do lado do piano e dizia, qual é a boa que você fez agora e tal. E por isso a gente ficou com vontade de fazer mais e de trabalhar mais. Mas olha só, você enfrentou de uns anos para cá uma certa onda moralista em relação às tuas letras. Você sempre foi muito claro, você sempre disse, eu gosto de fazer piada, eu nunca gosto de ofender ninguém. O negócio é todo no lado da bondade, não tem implicância, não tem peso. Deus me livre. E, no entanto, muita coisa, né? Começou... O carnaval é uma grande brincadeira, né, Vera? O sujeito que quiser defender tese no carnaval vai ficar falando sozinho, né? Então, começaram a falar que não sei o que, da Cabeleira do Zezé, não sei o que, isso foi uma bobagem. Está ofendendo o movimento gay. Não tem a mulata assanhada está ofendendo o negro. A mulata assanhada do Otaúfo está ofendendo a mulata, não tem ofensa nenhuma. A Cabeleira do Zezé foi feita, se você quiser saber, eu já comentei essa história, mas vou dar aqui para os amigos. Eu estava num barzinho no Leme, eu trabalhava na TV Celso, eu musicava aqueles programas todos, Times Square, não sei o que e tal. Então, para descansar a cabeça, eu ia para um barzinho no Leme e ficava conversando com meus amigos, tinha uma sinuca lá, eu jogava sinuca, também gostava. Né? E um dia apareceu um garçom, parecia um Beatlezinho, sabe? Um Beatle. Era em plena fase daquela coisa da juventude transviada que estava nascendo. E os Beatles não influenciaram apenas na música. Eles influenciaram também nos costumes. Aquela maneira de os meninos começaram a deixar o cabelo crescer. Isso mesmo. Esse garçom, que se chamava José Antônio, vulgo Zezé, ele era um Beatle, era um camarada. Então, quando ele chegou com um chopp na minha, eu ri muito disso. Falei, rapaz, você é engraçado, você é uma grande figura. Se eu fosse um caricaturista, um desenhista, eu ia fazer uma caricatura sua. Você é uma figura interessantíssima, mas como eu não sou, eu vou fazer o que eu sei fazer aqui brincando. Uma marchinha, foi assim que nasceu. Olha a Cabeleira do Zezé, será que ele é, será que ele é? Então não tem nada de bicha, tá entendendo? E essa bicha aí que colocaram não é minha. Eu costumo sempre dizer que essa bicha não é minha. Viu, doutor? Ou não é minha, porque nos bailes, tu cantava, olha a Cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que alguém inventou? Bicha! Essa bicha, Vera, não é minha. Não foi você que pôs ela. Não fui eu que coloquei. Agora, é engraçado, porque ao mesmo tempo que teve essa discussão do politicamente incorreto, foi o carnaval de rua, que o Rodrigo está aqui representando, que trouxe as marchinhas, porque era no carnaval de rua que a gente cantava marchinha, porque em outro lugar não tinha mais baile de carnaval.
só tinha sambódromo. E aí o carnaval de rua pegou isso tudo de volta. Mas a turma voltou. E aí com João muita Roberto força. Kelly ficou rico de novo. Rico O de carnaval amigos, né? é o Rico de lugar do amigos. politicamente incorreto, né? É. Assim, se você for capitanear uma patrulhinha do politicamente correto, você vai ter problemas sérios, né? Não, gente, eu tenho provavelmente- paixão pro Boitatá, porque o Boitatá é o lugar das fantasias as mais criativas, né? Eu adoro. Uma vez eu me fantasiei centenário da Avenida Atlântica, eu me fantasiei disso. Mas eu adorava, por exemplo, tem um cara que veio aqui, inclusive, no semana passada. Eu disse, cara, você estava fantasiado de Papa lá no Boitatá. Ele disse, sou eu. E eu encontrei um menino louro, menino dos seus 20 anos, lourinho surfista, com uma roupa branca, meio tomara que caia, assim, um vestido comprido, tá vestido, com o Louro José. Ele estava fantasiado de Ana Maria Braga. Gente, tem coisas na fantasia carioca que são um desrespeito mais respeitoso do mundo, né? Sim. Porque chega a ser quase uma tentativa de homenagear, né? Exatamente, exatamente. Camila. É Exatamente. o lugar para isso, né? É o lugar onde você consegue dar uma exorcizada no seu ano, dando uma Isso. organizada no seu próprio cotidiano. Eu costumo dizer que o carnaval é o grande faz de conta, né? Ali você faz de conta que é isso, que é aquilo, que é um rei, que é uma rainha, não é isso? É um grande faz de conta, né? A gente que às vezes está sem dinheiro, vai para o carnaval e pensa que está com muito. Aí a gente se vinga dizendo, roubaram meu dinheiro. Olha só, ô João Alberto, mas só para esclarecer, você não fez só marchinha na vida, porque de repente... Não. Eu musiquei muitos shows de televisão, né? E fiz muita música romântica também. Pois é, eu ia pedir Porque pro... o amor existe, o amor está no ar, está na vida, né? O ser humano que não amou não viveu, né? Não é isso? É verdade. Cada amor que eu tive, não foram muitos, não. Poucos, mas E você está protegendo a volta para casa. é verdade, de certa forma. Agora nem tanto, né? Mas então eu tive muitas músicas românticas. Pois é, Eu queria mostrar uma dessas Tem uma músicas. que eu gosto muito. Ah. Faz aí um... Você chegou na minha vida lentamente. Linda. Você foi paz, você foi gente. Nossa. Fiquei feliz, fiquei contente. Você me deu o seu sorriso todo branco de paz. E muito mais. Me deu ternura e até prazer de viver. E agora? E agora? Sem você eu nada faço. Seu amor foi um mormaço e me queimou sem querer. Agora, sem você eu nada faço. Seu amor foi um mormaço e me queimou sem querer. Não vai embora nunca mais. Não quero acordar desse sonho bonito de paz. Oh, que lindo. E aí foi quem? Quem que gravou? Foi Elisete? E muita gente. Essa Muita música tem gente. gravações dentro, fora do Brasil, né? Agora, é o amor, né? É o amor. Só tem o amor, né? Você sabe que uma vez a gente fez um programa aqui com Noca da Portela e fantástico. Monarco, que tinham brigado, né? Aí eu perguntei para ele, o que é melhor, o amor ou a amizade? Aí um disse, o amor, muito melhor do que a amizade. Aí eu perguntei para o outro, o que é? É o amor, só tem amor. Amizade, é engraçado, né? Que a Então, gente... o amor é uma coisa muito séria. Eu sempre transformei em músicas muitos casos amorosos na minha vida. E outros eu inventei. O compositor, todos nós compositores, quando fazemos músicas românticas, às vezes a gente inventa também uns casos, sabe? O sofrimento, né? Um sofrimento, exatamente. Isso é muito comum, não é? Você está fazendo... Você tem ideia de quantas músicas você compôs? Ah, Vera, você já não contou tenho, alguma não vez? Tenho. Não tem porque, na minha, como se diz, na minha discografia, né, como se diz, tem muitos discos também de shows, né, de partitura de shows, aqueles programas todos de televisão, Times Square. Cara, você, Mafia Show, você trabalhava pra Noites caramba, Cariocas. porque trabalhar em Muito, televisão não é brinquedo, né? Muito, e produzindo muito. Então eu tenho toda uma parte da minha obra toda dedicada a essa coisa da televisão. Isso.
musiquei muita coisa na televisão, quadros que ficaram famosos, como Samba de Branco e outras coisas mais. E as Agora, aberturas dos programas as aberturas, era tudo seu? Fazem parte disso tudo aí, né? Agora tem a parte romântica, músicas românticas, boato, mormaço, mistura e tal. E tem também as músicas de carnaval, né? O carnaval o repertório é grande, né? Você continua compondo. Esse ano você já compôs para carnaval? É, mas claro que compôs. Então tá. Tem uma música aí que tá bombando. É né? mesmo, né? Tem, alô, alô, não sei o que lá e tal. Entendi. Olha só, e esse show amanhã? Quando é que vai ser esse show pré-carnavalesco? Isso é o motivo, né? É. Eu vim aqui convidar vocês Isso. todos, viu? Vai ser no dia 21 ou 31? 31. 31. A gente tem que saber mais do que eles. Não, sabe por que é? Ah. Porque tem uma coisa... Carnaval a gente tem uma agenda muito grande. Aham. E às vezes mistura uma coisinha, mas é dia 31 e cai numa quarta-feira. Isso. Vai ser na sala Baden-Powell. Eu estou muito contente em fazer esse show. Eu vou lá. Hein? Que horas Você é? vai lá, Vou vai lá. me dar essa honra de ir lá. Vou lá. É às Que 8 horas da noite. 8 horas da noite, vai ser lá que ele vai lançar essa nova Copacabana. marchinha. Ela já está Vamos lançada, lá. né? Mas Já tá eu ao lançada, vivo, mas vai ser assim. cantando ao Isso. vivo ali e tal, vai ficar muito gostoso, Então né? tá. No final do programa, depois de a gente conversar com o Rodrigo, vou pedir para você cantar mais um pouquinho. É, mas essa marcha parece que não... Não, essa não, precisa cantar Se ela outra. tem qualquer coisa, Você tem, ela é olha uma só. sátira, uma crítica, né? É, você tem muita coisa para escolher. Tem. Não vai ser Eu por só falta vou de dizer escolha. o nome dela, alô, alô, Gilmar. Ah, Tem tanto Gilmar por Tem aí, muito né? Gilmar. Eu tinha um professor de educação física chamado mas Gilmar era o goleiro da seleção, Também, lembra? tá o Gilmar, Dessol de Belém, Orlando, Lembra? Nilton Santos. 58. Quero dinheiro, meu dinheiro acabou. Muito Pronto. bom. Pronto, rapaz, no outro assunto. Olha só, deixa eu perguntar para o Ricardo André de Souza, que é defensor público. Você compõe? Não, tem uns poemas mal traçados da adolescência, né? Mas, infelizmente, o destino não me agraciou com o talento do João Roberto Kelly, né? Então, a gente Não, quem sabe você não é um ótimo letrista que ainda não saiu do armário. tem que Exatamente. experimentar, né? Às vezes você falava que às vezes inventa e às vezes exagera também, né? Uma dor que não é tão grande assim, E a uma gente música também aumenta, que não né? é tão... Aumenta, isso acontece. O poeta, o compositor tem essa facilidade, né? De ver as coisas, às vezes, com lente de aumento, né? É aquele E às negócio- vezes com a lente para diminuir um pouco também, para diminuir a dor, né? Exatamente. É aquele Daqui a que pouco nasce finge, um samba. é aquele aqui. negócio do poeta, né? Que finge que é a dor que deveras sente, né? Aquilo. Tá bom, vamos lá. Ricardo, vamos começar com definições aqui. O que é a Defensoria Pública? Bom, a Defensoria Pública é uma instituição pública com autonomia orçamentária, financeira, ela não está vinculada ao Executivo, né, ao Legislativo, nem ao Judiciário. E ela tem basicamente duas funções que constitucionalmente definidas, que são a de defesa das pessoas que não têm condições de pagar advogado, né, defesa em juízo nas mais diversas causas, sejam elas cíveis, de família, criminais, em todas elas. E também tem uma missão constitucional que é de promoção dos direitos humanos. Né? Então, basicamente, essa é a configuração constitucional da Defensoria Pública. Eu gostei muito dessa história, desse levantamento que a Defensoria fez, porque a sociedade brasileira, não é só a sociedade brasileira não, mas existe, tipo assim, é criminoso, tem que ir para a cadeia, mas pode apanhar, pode ser morto, pode tudo. A sociedade, ela trata mal aquela pessoa que cometeu delitos, como se a sociedade fosse uma grande santa e nunca tivesse feito nada. Todos nós aqui já fizemos bobagem na vida e certas bobagens piores umas que as outras. Mas o que está acontecendo com os presos? Como é que é o levantamento? Conta você que vai ser melhor. Bom, é um levantamento que foi feito pela Defensoria Pública em razão da implementação das audiências de custódia a partir de setembro de 2015. Tá. As audiências de custódia, elas são um mandamento de diplomas internacionais que existem há mais de 20 anos e que finalmente, em setembro de 2015, elas começaram a acontecer no Brasil. Qual é o mandamento desses diplomas? É que toda pessoa presa, detida, tem que ser levada à presença da autoridade judicial em 24 horas, no caso do Brasil.
E, diante da implementação das audiências de custódia, a Defensoria Pública, então, enxergou a oportunidade não só de ter o contato o mais rápido possível com a pessoa presa, mas também de escrutinar, de verificar qual é o perfil daquelas pessoas que estavam sendo presas. E os objetivos das audiências de custódia são basicamente dois. Verificar se aquela prisão é legal e se há necessidade daquela pessoa que foi presa responder a um processo em liberdade, presa ou em liberdade. E uma segunda função das audiências de custódia, que é fundamental, que é verificar se aquela pessoa presa foi vítima de tortura. Esse levantamento que nós fizemos ao longo desses 2 anos acompanhou 11.700 casos. Desses 11.700 presos, só na comarca da capital. Caramba. As audiências de custódia foram recentemente interiorizadas e hoje elas já acontecem para os presos de todo o estado do Rio de Janeiro. Tá, mas o levantamento é restrito à cidade do Rio de Janeiro, à capital. É uma perspectiva nova do ponto de vista da Defensoria Pública e do defensor público, que é o próprio defensor público que é uma espécie de defensor pesquisador. Então, é o próprio defensor público que entrevista o preso em flagrante e preenche um formulário. Nesse formulário, há diversas perguntas sobre o perfil daquela pessoa, se é a cor da pele, a escolaridade, se a faixa de renda, se ela tem algum problema de saúde, se ela tem filhos e se ela sofreu algum tipo de agressão no momento da prisão. E os dados que nós apuramos, embora se saiba que a tortura é uma permanência na formação social brasileira, os dados, e a gente começa a dar números e dimensionar esse problema que é tão cotidiano. E os dados demonstraram que 35% das pessoas presas em flagrante informam terem sido vítima de algum tipo de agressão, e desses 35%, 15% informam terem sido declaradamente vítimas de tortura. Então, são dados que preocupam, mas que eles são necessários, porque toda política pública e toda instituição pública, ela, para implementar políticas públicas eficientes e eficazes, e até para a gestão dos recursos públicos envolvidos, precisa dimensionar qual é a realidade do problema, né? Diante de que nós estamos enfrentando. E esse levantamento que vem agregado à implementação das audiências de custódia é um primeiro passo no dimensionamento desse problema para que a gente possa enfrentá-lo com responsabilidade. Com certeza. A gente vai continuar falando disso depois do intervalo, mas a gente vai aproveitar e fazer uma pausa agora, a gente volta já. Um minuto só. Bom, voltamos com Sem Censura. Deixa eu passar a palavra. Camila, tem? Temos comentários. A Terezinha Dias Rochas comentou: muita emoção rever este baluarte das grandes marchinhas de carnaval. Me lembro das suas apresentações ao piano, tocando suas músicas lindas para a época. Como é bom sabermos que ainda está na ativa. Parabéns ao programa por trazer um pouco das nossas saudades e as nossas histórias com esses artistas. Bom, viva! A Cláudia Colares pergunta: Kelly, o que o senhor acha do funk? Eu gosto muito. Gosta? E eu sabia, João Roberto, você não me decepciona. Gosto muito do funk. Já fui convidado para várias festas de funk. Estou lá, firme. Você sabe que a música é eterna, você não tem que... Agora, eu gosto do bom funk, o funk que você pode curtir, não é? Tudo que é bem tocado, que é bem... Tem conjuntos ótimos de funk, tem músicos ótimos de funk, maestros. Então, salve o funk. Tá certo. Tem uma pergunta aqui para o Ricardo, que é do Gabriel Menezes. Ricardo, na sua opinião, o que precisa ser feito para minimizar os casos de tortura nas cadeias públicas do nosso país? Bom, em primeiro lugar, como eu disse, esse dimensionamento é importante. Agora, você tem basicamente 4 fatores que impedem que esses casos eles sejam devidamente apurados, investigados e punidos.
Bom, primeiro há uma resistência Então, para minimizar esses problemas, seria enfrentar esses pontos que eu vou aqui mencionar. Uma resistência dos próprios funcionários e servidores e dos agentes que trabalham na questão da segurança pública em denunciar os casos de tortura que presenciam. Há uma resistência também dos atores do sistema de justiça em reconhecer que há uma certa tolerância em relação à tortura. Há um medo também das vítimas em denunciar, porque isso é algo, né, natural, inerente. E há uma falsa percepção de que a tortura ela é necessária para a obtenção de provas, ou para a obtenção de uma confissão, ou de fatos, ou para a constituição de provas contra terceiros, e que a tortura seria necessária, então, para isso. É uma falsa percepção de que a tortura seria eficiente nesse sentido e que ela seria necessária também para manter a ordem nos estabelecimentos prisionais. É claro que o enfrentamento dessas questões não é nada simples, porque se fosse, a tortura não seria uma permanência, né, na nossa formação social, no Estado brasileiro, e ela deve ser feita com uma cooperação entre as instituições e os organismos nacionais e internacionais que já existem nesse... Ricardo, uma das coisas que você levanta e que a gente reconhece que é a má formação do policial. E uma das coisas que você fala é que a academia, ela solta profissionais que às vezes não sabem manusear uma arma e não sabem... Eles têm uma formação basicamente teórica na academia de polícia, é isso? Bom, um dos pontos que o nosso levantamento demonstra é que 60% 90% das pessoas que dizem ter sido vítimas dizem que conseguem identificar os autores dessas ações de tortura. Dentre esses atores, 60% deles são identificados como policiais militares, né? Eu não quero aqui fazer o discurso que é muito corrente no sentido de que tem que punir o mal policial e as autoridades públicas geralmente vêm a público dizer não, nós identificamos o problema, punimos e expulsamos o policial, porque de alguma forma é preciso encarar esse problema como um problema de Estado. É o Estado que tortura. Que permite, né, que isso se estabeleça. Sim. Agora, a forma do policiamento ostensivo é uma forma de polícia militar, né, e isso é uma das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, que é de se modificar a forma da polícia, quer dizer, que desmilitarizar a polícia, por mais que esse tema seja polêmico e cabe 2, 3, 4 programas, talvez, só para tratar disso, mas é preciso deixar claro que a formação do policial militar, a formação militar, a polícia militar, ela é formada e estruturada numa lógica de combate ao inimigo. Então, eu não estou diante... O policiamento, ele não é, pela formação, como você está mencionando, um policiamento cidadão, porque a própria formação é uma formação militar e voltada ao combate ao inimigo. Então, o policial, goste-se ou não disso, ele é formado para o combate ao inimigo, né? A lógica militar é essa. E nós não estamos em guerra declarada, por mais que alguns editoriais e alguns assim tratem, mas então nós não estamos diante de um inimigo no que tange à segurança pública, à violência urbana, né? Então, a formação do policial, que é responsável pelo policiamento ostensivo, sem dúvida tem uma parcela de responsabilidade nesse problema que é estrutural brasileiro. Outra coisa que vocês levantaram foi que, em segundo lugar, primeiro é a ação da Polícia Militar. Em segundo lugar são os próprios populares. Sim. Quer dizer, 60% da Polícia Militar e 18% da violência praticada com relação a essa criminalidade comum urbana é violência praticada pelos próprios populares. Isso é um sintoma de que há uma adesão e um aplauso social a esse sistema. Não é a prisão, né? Eles estão aderindo e apoiando e batendo em vez de simplesmente conter. Sim, dos motivos pelos quais se tortura é a imposição de um castigo pessoal imediato,
né? Então, isso há, sem dúvida, aí um apoio, uma adesão social a isso, e isso é o que torna difícil o enfrentamento desse problema, porque, sem meias palavras, a sociedade bate palma para isso, né? A sociedade, de maneira geral, locuções como o Brasil é o país da impunidade. Veja só que contradição. O Brasil é o país da impunidade, mas é a terceira maior população carcerária do mundo. A tortura é um crime. Então, se tortura, mas também não se pune, né, os torturadores cotidianos do Brasil. Então, é uma contradição que existe aí, né? E essa ideia de bandido bom é bandido morto, de tem que aquele prende, esfolha, arrebenta, né? Esse tipo de coisa que faz parte. Se a gente tivesse que investigar causas sócio-históricas para isso, quer dizer, você vai ver que a nossa formação social ela tem uma herança escravocrata, não à toa, 80% dessas vítimas de tortura são negros, né? Que pese a população brasileira, ela tem 54% de negros e 46% de não negros, mas essa população negra ela é sobre-representada tanto no sistema de justiça criminal, as vítimas de homicídios no Brasil, que muito se fala também, só apuramos 8% dos crimes de homicídio, só 8% são elucidados. Isso é verdade, mas o que se deixa comumente de dizer é que as vítimas desses homicídios, elas são jovens, negros, de baixa escolaridade, que não, por coincidência, são as mesmas pessoas, é o perfil das pessoas presas, que mata. É o perfil das pessoas torturadas também. E é o perfil dos assassinos. O perfil das pessoas assassinadas. Assassinadas, né? Então, a gente está acabando com uma população inteira. Então, o que é fundamental, que a gente precisa deixar claro e perceber, é que nós temos uma formação social profundamente desigual. Toda formação social desigual, ela precisa ser gerida a partir de violência. A violência é necessária. Então, esse caldo cultural associado a essa formação histórica e essas heranças que nós temos geram essa permanência da tortura, o que é lamentável e o que torna muito difícil o enfrentamento desse problema. O que a Defensoria Pública tem feito, além de tentar apurar os casos e verificar e encaminhar para as autoridades competentes essa investigação, apuração e responsabilização, é dimensionar da maneira mais clara possível esses problemas para que esses problemas possam ser identificados a partir de políticas públicas responsáveis e estruturais. Eu acho magnífico esse trabalho que vocês estão fazendo. Estejam sempre abertos a vir aqui, porque a gente quer muito divulgar esse tipo de atitude da Defensoria. Obrigado. Vamos lá, Mônica. O seu livro, desculpe, eu falei de alinhamento energético. Fogo sagrado, porque eu ia te perguntar, energético. fogo sagrado, o que é isso? Alinhamento energético, o que é isso? Mas, na verdade, eu esqueci do título principal do livro, que é A Cura pelo Amor. É verdade. Mas tudo tem a ver, né? Porque o fogo sagrado é exatamente o fogo que todos nós temos, é o fogo da transformação que nos conecta à nossa essência. A cura pelo amor. E o que mais pode curar uma pessoa senão o amor, né? Que o Ricardo acabou de falar, né? E as músicas e tudo que nós estamos aqui pedindo de alma, de desejo de alma, é que o amor prevaleça. E tem uma história que a Mônica tem na infância dela, que como eu sou da época muito anterior, sou muito mais da época do João Roberto que a sua, mas você cantava uma música que eu tenho paixão, que o João Roberto vai gostar também de ouvir. Pode cantar. Olé. O mundo Eu vivo a vida cantando, ai lili, ai lili, ai lo. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. O mundo gira depressa e nessas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz ai lili, ai lo. Eu não sou cantora, não. Não, é assim, me diz uma coisa, Mas isso é da onde? Isso não é um filme? Quem cantava é sua mãe. Era minha mãe, Claro. a vida inteira e até hoje
ela ainda É canta. de um filme Dona isso, não é não, João Zulmira. Roberto? É de um filme, sim. Acho que é Lili Carron que cantava, não é uma coisa dessa? Exatamente. Um filme Muito bom. inesquecível. É uma delícia isso, essa música é muito Inesquecível. bonitinha. E tem tantos ensinamentos dentro dessa música. E né? isso mostra que você era uma otimista desde pequenininha, é isso? Sempre. Sempre otimista no sentido de compreender que para tudo tem uma função. Para tudo tem um projeto divino, que o universo é inteligente, que existem as leis da sincronicidade, as leis da ressonância, que nós nos encontramos não por acaso. Todos os encontros têm uma função. Você até repete o Paulo Coelho, tem uma hora lá que você diz que o universo conspira a nosso favor. É a frase dele, não é? Não sei. É, Nem você li os diz livros isso. dele. Eu digo, gente, que interessante. Muitas pessoas têm essa consciência hoje em dia, né? Porque a ideia de que tudo está contra nós, ela traz mais angústia, mais tristeza. E se você entrar na consciência que tudo abre para você, né? A consciência que tem a ver com as frequências mais elevadas do amor, da alegria, da força, você vai, com certeza, compreender que uma situação muito difícil que você passou na sua vida, ela vem te fortalecer, porque você consegue forças para superar aquela situação. Você, por exemplo, eu estava pensando no caso dos policiais lá que a gente estava falando, que o Ricardo Eu estava também falando. pensei muito sobre isso. Entendeu? E eu falei que tem muitos defensores públicos que vão fazer consulta comigo. Pois é, eu pensei nos policiais, por exemplo. Seria maravilhoso. Não é? Quer dizer, nossa. porque eles entrariam em contato com o lado bom deles mesmos. Exatamente. E que todos estamos interligados, né? Então, o policial, quando ele agride ou ataca uma pessoa, né? Porque precisa de uma punição, essa também é uma crença que eles têm, né? É preciso punir para poder ele dizer de onde que ele vem, tal. Mas não é por aí. Se os policiais tivessem mais consciência, eles iam tratar esses ladrões, bandidos, ou quer que seja, porque são seres humanos, como uma parte deles que ainda não conseguiu se elevar, ainda não conseguiu entrar na consciência, não evoluiu. Obrigado pela palavra, é isso mesmo. Exatamente. Então, o mundo inteiro, em todas as profissões, se nós todos trabalhássemos, quer dizer, vivêssemos com mais consciência, olhando pela janelinha do amor, né? Porque você pode olhar, imagina uma persiana em que você vai olhar a mesma paisagem por vários ângulos. Então, por várias frestas, né? Se você quiser olhar tudo pela densidade, precisa bater, precisa prender, precisa matar, tal, você vai estar dentro daquela energia. Mesmo que você esteja falando para o outro, você também está apanhando, você também está preso dentro das suas próprias emoções. Agora, se você for elevando seu pensamento, administrando, né, melhorando a qualidade, você vai olhar pela compaixão, pelo amor, você vai olhar pela consciência cósmica em que o universo é uma teia inteligente e que todos nós estamos interligados. Tem tudo a ver com o João Roberto Kelly hoje. Tem. Tudo a ver. Não, ele é do universo de Desencanto anos. Eu estudei muita Tudo coisa. Exatamente. Estudei muita coisa e gosto muito desses assuntos, dessas coisas Exatamente. mais transcendentais, né? Exatamente. Porque nós aqui estamos aprendendo. Isso aqui é uma escola, não é não? Totalmente. É Não, uma não? escola de Eu vida. estou aprendendo, eu estou aqui com o meu uniformezinho, você com o seu, ele com o dele, todos nós, né? E eu sou bem otimista, Vera. Eu também. Eu sei, eu Sou vi bem no otimista começo, porque tem uma coisa muito positiva. eu tua. acho que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais, através das informações, né, e da abertura que existe, estão cada vez mais conscientes de que não dá mais para viver nessa densidade, essa coisa primitiva, né, de não bate, dá. pega, prende, né? Essa coisa pesada da E a competição. depressão, por que a depressão vem? A depressão vem porque a pessoa não encontrou a sua essência. Quando você fala em cura, você está falando em terapia. A gente já fala do livro. Você já fez o Tá lançamento? bom. Fiz. Já Na tá. Casa de Cultura Laura Alvim. Já fiz, mas vou fazer outros. Você por vai aí. fazer outros? Vou. De qualquer maneira, não tem nada marcado para essa semana, nem Não, para esse do mês. livro, não. E Tem- você pode encontrar o livro tem- aonde? Na Amazon.com.br. Tá. Lá nós podemos encontrar o livro e outras coisinhas que eu fiz, outros trabalhos, como
mensagens e tal, mas Tá, e palestras e livrinhos. tudo bem. Exatamente. Agora, em relação à cura e terapia, você acabou de falar em depressão, mas você também faz alguma coisa mais ligada ao corpo? Totalmente, faço faz muito. também? E olha que interessante, a minha base é a fisioterapia, né? Quer dizer, eu me Você formei... é fisioterapeuta. Tem a história de você pequenininha? Exatamente, tem Como é que é? tudo. Conta a história, que é bonitinha essa história. Ela se via sempre de branco e dizia, papai, eu estou me vendo de branco. Exatamente. Pai. No meu aniversário, meu pai me botou numa situação, eu tinha 3 anos e me lembro como se fosse hoje, mas isso ficou histórico, né? Aí meu pai me perguntou, Mônica, o que você vai ser quando crescer? Eu quase respondi, eu quero ser feliz. Mas aí eu percebi que ele queria que eu dissesse alguma profissão, alguma coisa assim, né? Aí eu não queria decepcionar o meu pai, aí eu fechei os olhos para tentar uma resposta em algum lugar. E foi a primeira vez que eu canalizei, que eu entrei em contato, me conectei com essas outras dimensões que todos nós temos. E aí eu fechei os olhos e me vi como fisioterapeuta, eu me vi tratando de crianças, de adultos. Aí eu falei, pai, eu só sei que eu vou usar branco e eu vou ajudar muitas pessoas. Aí ele falou, vai ser médica. Aí eu falei, mas não vou dar injeção. Naquela época não se conhecia fisioterapia. Fisioterapia... Não existia ainda como uma especialidade. Exatamente, né? Muito, não vou falar a minha idade, vou 55 anos. Para com isso, você tem maneira de falar a idade, parece até eu. Mas eu tenho tanto orgulho da minha idade. Claro, então, tá ótima. Todo mundo que está bem acha que a sua idade é ótima. Ah, que bom, então. Então, o que aconteceu? Quando eu falei isso, né, eu senti que eu podia captar respostas e que todos nós temos a possibilidade de conectarmos com o universo, com todas as forças. Então, o ser humano é um ser comunitário. Ele quer enviar e receber mensagens o tempo todo, informações. Aparelho, né? Exatamente. Um ser humano é isso. Por isso que o celular, a internet, só faz tanto sucesso. Porque ele quer enviar, receber mensagens. Mas é interessante que... Não, mas eu quero que você fale da cura, porque daqui a pouco eu vou ter... Porque realmente as pessoas... para conseguirem, né, uma cura da depressão, a cura da sua própria angústia, da sua aflição, ou uma cura física, né, elas precisam se conectar. É outro tipo de conexão e é outro tipo de informação que elas vão receber. Porque, por exemplo, esse trabalho foi para vários países, né, esse trabalho que eu desenvolvi, e... ele foi para vários países. E por que eu fui para a Alemanha pela primeira vez? Porque uma pessoa que estava aqui no Brasil, era até uma musicista, uma violoncelista, e ela estava com um problema e tal. E o que aconteceu? Ela percebeu que a doença que ela tinha manifestada no corpo dela vinha de alguma situação que ela tinha vivido. Então, se você tem uma mágoa, se você tem uma tristeza, se você tem algo assim que você não se trabalhou, alguma emoção que tem que sair por algum lugar, se não sai, ela vira uma doença, um tumor, alguma coisa assim. Então, eu tenho vários resultados, né, de cura física também, além das emocionais, mentais, espirituais. E na Alemanha eu comecei... Ela foi para a Alemanha e lá as pessoas me chamaram para ir para lá, foi o primeiro país que eu fui. E eu me conectei com alguns médicos que fizeram o meu trabalho, que estavam com câncer ou algum tipo de doença também, e queriam uma terapia mais alternativa, já que a medicina convencional não estava mais dando conta, né? E aí... eles me chamaram para participar. Eu participei um tempo no Instituto de Defesa Biológica do Câncer na Alemanha e tal, com muitos resultados. E os resultados vão desde a cura física, emocional, mental, espiritual. Qualidade de pensamento espiritual. Maravilha. Isso tudo está no livro? Tudo está no livro e também dou palestras toda terça-feira. Tá, né? na volta a gente te dá o endereço. Vamos lá fazer um intervalo rapidinho? A gente volta já. Passar a palavra para Camila? Olha, chegaram várias perguntas, mas elas estão perguntando como fazer o curso do Fogo Sagrado, quando e onde, perguntando sobre os seus cursos, workshops. Você pode falar pra gente? Posso, claro.
Então, se for no site www.fogosagrado.com.br, então pode se inscrever lá e vai encontrar a lista, todas as possibilidades palestras. de consultas, de curso, de formação que você pode utilizar para você, para se desenvolver, para se autoalinhar, né? Também como um novo caminho profissional. Maravilha. E no Facebook a gente continua, então, fazendo mais as perguntas todas que vão ter aqui. Nós sobre temos mesa. a terapia online também. Pode acessar a Adoro todos essa que história de estão. terapia online. Acho muito moderno. Todos que estão em outros Psicanálise países online, ou em outros... Então, Isso. o mundo está todo aqui, né? Exatamente. Tudo se centralizou. Graças a Maravilha. Deus, né? Muito bom. O mundo Rodrigo, ficou outro pequeno, O né? mundo ficou pequeno, Ficou com pequeno, certeza. pequeno. Ficou pequeno. Rodrigo, outro dia a Sebastiana veio aqui ser representada pela Rita Fernandes. Sim, nossa grande E parceira. diga uma coisa, a Sebastiana é sua concorrente ou é sua colega? Não, minha colega. Claro. Então, a Muito Sebastiana congrega todos os blocos de rua do centro, da Zona Sul. A Sebastiana tem 11 blocos 11 blocos. do centro e da Zona Sul. Isso, você... São os blocos mais tradicionais, né? Digamos assim, os blocos mais antigos. mais antigos. Sovaco do Cristo, Simpatia, por exemplo, né? O Barbas. Liga do Zé Pereira não, são os blocos exatamente desse momento da retomada do carnaval. São os blocos de aproximadamente 15 anos de idade. O Sebastiana tem uns blocos até de 35, né? Como é o caso de Simpatia, se eu não me engano, tem 35. O Zé Pereira tem aproximadamente 15, né? A gente tem o Céu na Terra, tem o Kizomba, que é o bloco do Circo Voador, tem a Orquestra Voadora, e tem outros como o Toca Raul, por exemplo, que são blocos mais novos, ou a Rocha da Gávea. É tudo muito descolado esse seu Zé Pereira aí. Sim. Por que vocês têm essa divisão? Entre as associações, eu acho que a Sebastiana ela foi a primeira das organizações de carnaval de rua, né? A gente foi a segunda ou terceira, se não me engano. Porque é mais fácil vocês se organizarem? A gente começou a se organizar muito em função de dois, são dois eixos básicos, né? Um é a relação com as instituições públicas, que quando é feito individualmente é muito mais complicado, muito mais difícil. E a outra é o problemaço que existe no Carnaval de Rua do Rio sobre captação de recursos e de que maneira você consegue colocar o seu bloco na rua, né? Porque no começo, na verdade, não tinha nada. Todo mundo fazia uma vaquinha nada, ali, exatamente. vendia uma camiseta, eu me lembro ali do bloco da Sá Exatamente. Ferreira, comprei muita camiseta, entendeu? E ficava nisso, e saía, e pagava os músicos, uma bandinha. Aí começa a fazer sucesso e aí começa a aumentar custo, é isso? Na verdade, tudo cresce proporcionalmente, né? A cidade passou a ter 6 milhões de foliões, né? Então, o bloco que tinha 200 pessoas e hoje tem 30 mil, a vaquinha, evidentemente, não vai nunca dar conta disso, né? E o que a gente questiona muito é o fato de haver, né, essa quantidade absurda de turistas no Rio de Janeiro, são 6 milhões de foliões, 1.300.000 turistas aproximadamente, uma receita de 3,5 bilhões de movimentação, são 350 milhões em impostos, ou seja, tudo milhões e milhões e milhões, e os blocos, quer dizer, a Rio Tour, ela faz um trabalho muito bacana foi criado um modelo de carnaval que tenta economizar os cofres públicos, né? Existe uma licitação, um modelo de carnaval que vende as ruas do Rio de Janeiro para patrocinadores e com isso a prefeitura economiza dinheiro. Porque aí a prefeitura só gasta em banheiro Não, ela e não segurança. gasta. Ela não Nem gasta. isso ela gasta. Nem isso. Ela vende as ruas do Rio dessa forma. E com isso, ela está atendendo uma demanda de pessoas. Exatamente, ela está atendendo uma demanda de pessoas que estão vindo para o Rio de Janeiro, né? Mas o conteúdo, que é quem traz essas pessoas, ele não é em nenhum momento contemplado. Essas pessoas que são nativos do Rio de Janeiro, que fazem isso acontecer, né? É uma efeméride cultural carioca, legítima, eles se endividam, passam o resto do ano inteiro pagando dívidas. Alguns blocos deixam de desfilar, né? Está acontecendo muito esse ano. Está acontecendo muito. Você é de que bloco? Vagalume, que é um bloco de uns amigos que uns amigos É criaram no Jardim Botânico que eu Tem quanto tempo o Vagalume? Vagalume é de 2004. Já tem um tempinho também. E você faz o que no Vagalume? Você sai fantasiado ou você é da... Então, no Vagalume, na verdade, eu me juntei ao Vagalume
exatamente para ajudar, porque é o bloco de onde eu cresci, né, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, foi fundado por todos os meus amigos, e eu entrei no bloco, na verdade, um pouco depois da fundação. E me juntei ao bloco exatamente para ajudar nessa parte organizacional, e aí a gente... Porque, na verdade, você só bebe cerveja, mas você não sai do eu folião, você não está na bateria. Pois é, engraçado, o carnaval de rua, para mim, ele sempre foi uma coisa muito mais de ocupação da cidade, porque eu adoro samba, vou a sambas, mas eu também vou a rock, eu também vou a tudo, né? Claro. Então, para mim, era assim, no comecinho ali, eu ia no Subaco do Cristo, ia no Carmelitas, mas eu também ia no Carnaval da Lapa, no palco que tinha na Lapa. Que tinha samba, tinha punk rock, tinha de tudo um pouco, né? Hip hop, enfim. Então, para mim, sempre teve muito essa coisa da ocupação da cidade. Até por isso, talvez, que na Liga do Zé Pereira a gente não tem só samba, né? A gente tem samba tradicional, blocos de bairro, mas tem fanfarras modernas, como a Orquestra Voadora, por exemplo, tem blocos de marchinhas, como o Céu na Terra, né? Que foi, inclusive, homenageou Kelly há 2 anos atrás. Foi um prazer pra mim. Qual foi o momento de glória dos blocos de rua, onde eles conseguiram equilibrar gente e patrocínio? A gente está querendo muito que esse momento chegue. Não chegou, né? Não chegou. Foi falado que foi anunciado agora um grande patrocínio, né, pela Rio Tour. Anunciaram, inclusive, uma arena de carnaval. Ou seja, houve... não, a gente conversou sobre isso aqui, do blocódromo, né, que você está falando. Mas qual é a sua opinião sobre o blocódromo? Eu acho que se você chamar de blocódromo ou de arena dos blocos, você comete um erro crasso. Eu acho. Porque se chama carnaval de rua. Pois é. Se você confinar, esse tem que mudar o nome. Exatamente. Não, Rodrigo, vamos deixar esse assunto pro Facebook, porque ele é um polêmico grande pra caramba. Então, mas ele também a gente não gosta muito disso, mas é mais uma coisa. Mudou o nome para Arena do Carnaval, ou seja, ampliou. Então, tirou o carnaval de rua dali de dentro, né? Mas foi só conceito. Isso, né? Então, tá, maravilha. Eu queria agradecer muito a presença do Rodrigo, mas a gente vai continuar conversando sobre isso. Do Ricardo, da Mônica e do João Roberto. Queria pedir para o João Roberto para se endereçar ao palco. Opa! Entendeu? Oba. Para você nos apresentar. O que vai ser agora para terminar? O que você quiser. Eu não sei, você tem pouco tempo, hein? Você não tem muito tempo, não, hein? É mesmo? Vamos lá, hein? O que vai ser? Ele falou que quer fazer um lanche, né? Sim, então. Então tá, manda ver. A gente Então já se vamos despediu. relembrar Amanhã a Marcha gente Rancho. volta às 5 da tarde. A gente vai terminar o programa Uma ouvindo, marcha graças rancho a Deus. antiga, uma marcha rancho até minha, com meu amigo Chico Anísio. Lindo, boa ideia. Melodia minha, letra do Chico Anísio. Vamos lá, o Maravilhoso. Rancho da Praça 11. Esta é a Praça 11 tão querida, do carnaval a própria vida. Tudo é sempre carnaval. Vamos ver desta praça poesia e sempre em tom de alegria fazê-la internacional. A praça existe, alegre ou triste, em nossa imaginação. A praça é nossa e como é nossa, no Rio Quatrocentão. Pam, parom, pom, pom. Este é o meu Rio, boa praça, simbolizando nessa praça tantas praças que ele tem. Vamos da Zona Norte à Zona Sul, deixar a vida toda azul, mostrar da vida o que faz bem. Praça 11, Praça 11, Praça 11, Praça 11. Maravilhoso. Volta pra cá que a gente agora está no Facebook. Isso, continuamos ao vivo agora, mas Você só na tem internet. Facebook, João Roberto? Tenho. Ele é muito moderno. Ele gosta de funk, ele tem Facebook. Eu tô... Você interage com seus Tô fãs? aprendendo, né? Você interage com seus fãs nas redes sociais? O que, meu amor?
Você interage com seus fãs nas redes sociais? Claro. Camila, então, como estamos? Já só no Facebook o que Isso. temos? Agora é só no Facebook? Agora é só no Facebook. Agora Ao tem vivo, mais né? gente, menos gente assistindo, imagem. então a gente pode ficar mais relaxada. Olha, eu posso cantar minha marchinha, né? Alô, alô, Gilmar. Eu estou em cana, vem me saltar. Não pode. Facebook também não é tão face. Tem um comentário aqui do Glorimar Maciel. Satisfação ver João Roberto Kelly, que continua cantando e continua o rei das marchinhas, das marchinhas, sempre bem-humoradas e contemporâneas, só alegria. É verdade. É verdade. A marchinha é uma maneira da gente ficar mais alegre ainda, né? E dá vontade de já ir pra rua. É bom. As minhas marchinhas são todas sátiras, né? Eu procuro sempre um motivo assim no povo, um motivo assim que acontece e fazer a marchinha, né? Então, uma marchinha muito engraçada minha chamada Colombina. E aí, Colombina, onde vai você? Os blocos todos cantam, eu vou dançar, e aí, não é? Ah, muito bom. O que mais? Canta aí, aproveita. Não, é muito engraçada uma Colombina, porque a Colombina foi uma menina que eu conheci no Alcazar, no restaurante Alcazar. Ali Você lembra do na Alcazar? Avenida Que legal. Atlântica. Não, não, Maravilha. fechou o Alcazar, eu sinto muita saudade. E ela num carnaval apareceu lá vestida de colombina, mas uma colombina toda diferente, toda de botinha, parecia o Zezé da Cabeleira do Zezé, só que essa fase, né, essa fase de mudança, de costumes, né, que a música moderna trouxe, os Beatles trouxeram, e eu olhei e disse, poxa, mas é uma colombinazinha, e era toda de colombina e toda nessa leva, né? nessa leva de modernidade que estava acontecendo. Né? Você perguntou onde vai você? Onde vai você? E ela me respondeu, eu vou dançar, e pronto. Tanto que essa música foi gravada pelo Roberto Aldir, e ela é uma pergunta e uma resposta. O cantor pergunta, Colombina, onde vai você? Você falou com propriedade. O coro feminino responde, eu vou dançar, entendeu? É por aí. Então a vida com as marchinhas me bota Fica mais melhor, feliz, fica melhor. mais alegre. Verdade. O Fábio Procassi pergunta para o Rodrigo se ele acha que a valorização do carnaval de rua é um fator responsável pelo enfraquecimento dos bailes de máscara. Lembra dos emblemáticos bailes do Scala? Não acho, não. Acho que existe um movimento natural das coisas, né? Antigamente você tinha os intrudos, aí depois foram começando a ser substituídos pelos bailes, pelas sociedades carnavalescas e os bailes de máscaras. Aí depois você teve os Zé Pereiras, né, que foram a ocupação das ruas por todos, né? E esses grupos Zé Pereiras que se originaram lá em Portugal, depois foram personificados pela história do sapateiro português, né? Que teoricamente eram os primeiros blocos de rua, porque saíam percussões junto com sopros. Então, cada época tem a sua especificidade. Eu acho que agora é o momento do carnaval de rua, né? Tá bom. E aí, Vera, temos várias perguntas para a Mônica. As pessoas querem saber mais a respeito da... Deixa eu só achar aqui a pergunta que eu separei. A respeito da técnica do fogo sagrado. E a Ivane Rezende, ela pergunta, Mônica, como conhecer a técnica do fogo sagrado? Existem outras vertentes do alinhamento energético? O nome da técnica é Fogo Sagrado, Alinhamento Energético, né? E ela nasceu do meu encontro com um brasileiro chamado Luiz Delgado Nascimento, ele era um alquimista, um pesquisador, e ele pesquisou em tribos indígenas e nas ervas, nos pajés, né? Como eles curavam através das plantas. Eles percebiam que os pajés também utilizavam uma percepção extrasensorial, e não eram só as ervas que curavam, mas sim fatores que aquele índio, que aquele paciente tinha vivido e que tinha ficado registrado causando aquela doença, né? Então, desse encontro, né, ele trouxe o nome alinhamento energético, desse encontro nasceu Fogo Sagrado, Alinhamento Energético. Foi quando eu me uni com ele, aí eu desenvolvi, porque ele trazia também com rituais, né? E aí eu desenvolvi uma forma dessa terapia holística, de uma forma terapêutica, para que pudesse ser trabalhada nos consultórios e em palestras, em todas as formas. E daí eu desenvolvi um curso de formação.
Esse curso de formação, o primeiro foi em 1998, e daí muitos professores, porque a gente tem um projeto didático, né? Primeiro eles fazem o curso, aí ou aprendem para ser ou viram terapeutas, depois eles fazem um curso de aprofundamento da técnica para aprenderem, né, a trabalhar com isso. Depois eles vão fazer uma monitoria e vão ser liberados para professores. E, de alguma forma, né, todos os professores, cada um com a sua ideia, com a sua forma, coloca toda essa base, né, os professores ou terapeutas, né, principalmente, essa base no seu jeito de trabalhar. Assim, tem algumas vertentes, mas o início de tudo foi comigo e com o George Allen, como ele é chamado hoje, né? Tudo que é alinhamento energético está aí nessas ramificações, né? Tem uma pergunta aqui da Simone Carvalho, ela pergunta, é possível curar um câncer através da técnica do fogo sagrado? Sim, porque se a pessoa tem, né, dentro dela o poder de materializar um tumor, ela também tem o poder de desmaterializar. Né? Então, nós vemos aí vários casos, eu tenho vários casos também para contar, pacientes que disseram, porque a pessoa, é claro que tem todos os tratamentos, eu não digo, para de tomar remédio, faz isso, de jeito nenhum, né? Mas se a pessoa começa a não alimentar mais aquele tumor com aquela frequência emocional de tristeza, de angústia, ou até que vem da família, né? Porque muitas vezes é genético, mas você só vai desenvolver se você também pegar a depressão, a tristeza, a raiva da família. Claro. Porque são várias frequências, né? Tem o espiritual, tem a sua qualidade de pensamento, você precisa administrar a qualidade dos seus pensamentos, as emoções, e depois de tudo, se ainda não foi resolvido, que as questões que vieram não foram resolvidas, elas vão para o físico para serem resolvidas de alguma forma. E por isso eu vejo muitas pessoas que têm doenças, pode ser câncer, qualquer doença, pneumonia, o que quer que seja, essas pessoas, depois da doença, quando elas se curam, elas são pessoas melhores. Porque elas tomam mais consciência do processo dela e do para que aquela doença se manifestou. É impressionante como a diversidade faz bem às pessoas. Exatamente. Às vezes, né? É porque nós somos todos um, somos todos interligados. Então, não, e sei lá, eu acho que a diversidade também abaixa a nossa arrogância, né? Exatamente, a humildade, o amor, né? Já viu o amor com arrogância? Não tem como. Não existe, não pode haver, não né? existe. Se todos nós fôssemos ligados por um fio, né, então nós íamos perceber isso muito nitidamente. Eu mexo aqui, aí pego ele no fio e pago. E, na verdade, nós somos ligados nessa teia, né? Um influencia no outro. A Ana Maria Quatia, ela pergunta, o que a Mônica tem a nos oferecer nestes casos de tortura? Muito, porque, primeiro, se cada pessoa puder, né, atuar no amor, na consciência, uma vai auxiliando a outra a estar nessa frequência. É claro que poderia trabalhar, se nós fôssemos chamados, né, para atender a todos, atender os policiais. Eu já atendo defensores públicos, já atendi as vítimas de tortura também, né? As vítimas de tortura, nossa, seria maravilhoso, porque são muitos registros negativos e a humanidade precisa entender que enquanto tiver gente sofrendo muito, né, sendo vítima, todos nós vamos sofrer, não só eles. Não existe assim aquela parte que a pessoa, eu estou muito feliz enquanto está todo mundo se ferrando. Não existe isso. O que existe eu estou bem e a minha humanidade, todos, né, que são semelhantes a mim, estão na mesma frequência de vibração do amor, né? Com amor você faz tudo. Né? Temos comentários aqui, uns divergindo da sua opinião, da sua fala. Um deles é do professor Jaya. Ele pergunta, a quem interessa preservar a integridade física ou moral de elementos desumanos, para os quais a violência contra o cidadão é a única linguagem e forma de agir e viver dentro de um Estado civil de direito? Pois é, há uma discordância. Se há uma discordância, eu posso dizer que o professor está enganado, porque do ponto de vista constitucional, do Estado Democrático de Direito, não há pessoas desumanas. O princípio nuclear da Constituição
da dignidade da pessoa humana. Esse princípio se espraia por todo o ordenamento jurídico. E a defesa dos direitos humanos, que é de todos, até porque há um sistema, e há um sistema e um poder da República que é constituído para apurar os casos e para punir os responsáveis por aquele eventual ato, né, de violência, e essa punição, que muitas vezes é o motivo da tortura, ela não cabe ao agente, ao policial que está no policiamento ostensivo, não cabe ao agente penitenciário, mas eles acontecem justamente porque há esse pensamento que é representado na fala desse telespectador, e que considera que entre seres humanos há pessoas desprovidas de humanidade. O ponto de partida de qualquer pessoa minimamente lúcida e inteligente deve ser de que não há pessoas humanas que não tenham direito humano, que sejam desprovidas de sua dignidade da pessoa humana. E as instituições públicas e os agentes públicos e a sociedade devem compreender isso. E não sei se precisa, talvez, do alinhamento energético aí para compreender isso e passar a enxergar a realidade, os fenômenos e interpretar a realidade da vida a partir desse ponto de partida. E não desse ponto de partida equivocado que faz uma cisão entre pessoas desprovidas de humanidade, inimigos, que já foi a bruxa, o herege, o terrorista, dependendo da formação social e do espaço geográfico que se esteja no planeta, o imigrante e a religião diferente. Todos esses são aspectos e facetas de uma mesma maneira de enxergar a vida, de um mesmo ponto de vista diante da vida, que para dizer o mínimo, um ponto de vista equivocado, a nosso ver. Tem comentários aqui, um comentário da do Luiz Ferraz, perdão. Ele diz que as escolas públicas de Manaus estão está se militarizando pela polícia militar. O que você acha? Não, existe o caso de uma escola pública em Manaus que está fazendo isso. Não é as escolas públicas de Manaus, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos diminuir. Existe realmente uma escola pública em Manaus que está militarizando o ensino. Bom, você está me pedindo uma opinião de alguém que não tem formação pedagógica, mas, como leigo, para opinar diante do que está colocado aqui, eu acho um equívoco. O processo de escolarização... e eu não estou falando nem em educação, porque acho que a educação é uma coisa mais ampla. O processo de escolarização certamente demanda alguma dose de disciplina, né? Mas não acho que as forças militares ou as corporações com formação militar tenha algo a contribuir nesse campo, né, no campo pedagógico, a partir da sua própria ideia de disciplina, que é uma disciplina hierarquizada, baseada na obediência. Eu acho que a lógica... e aí, como diz você, o Exército não trata de formar cidadãos, o Exército está tratando de formar soldados para combater os inimigos da nação. É uma outra missão na vida. E talvez a escola tenha por missão... formar cidadãos com consciência crítica, justamente para que elas possam enxergar nos problemas que existem na sociedade, enxergar esses problemas e não enxergar na realidade algo que não possa ser mudado, achar que é isso que está aí, é o que é e que não possa ser transformado. Não que a gente precise pensar a sociedade como uma ideia de revolução permanente, que tudo está em transformação. É claro que há valores, há princípios que precisam e devem ser preservados até para que a gente consiga viver em sociedade. Mas colocar a lógica da disciplina militar dentro de um espaço de ensino que deveria formar cidadão e pessoas e a consciência crítica, principalmente dentro da formação social brasileira, que é profundamente desigual, em que há pobreza, há desigualdade, há racismo, há violência. Queria ser sua mãe. Né? Gostei de você. Maravilhoso. Parabéns. Parabéns. É isso. A minha opinião é essa.
Gente, muito obrigada. Queria agradecer de novo a João Roberto, a Mônica, Ricardo, desculpa a brincadeira. Claro, que isso. Rodrigo, foi um prazer tê-lo aqui. A gente volta amanhã, 5 horas da tarde. Bom amor, bom carnaval, boa defesa.